essa manhã, entenda que aquilo que vai ser falado não é por sua causa, mas também é. Não foi direcionado para você, mas também é. Amém? E aí eu começo, depois a gente vai ver um versículo, mas perguntando para você se você é uma pessoa entusiasmada. Você é entusiasmado? Você viu aqui a Carol, né? Carol no louvor. Eu não sou entusiasmado como ela. Ela, olha, né? Eu dirigi louvor durante algum tempo. Pasmem, né? Mas eu nem... Sabe, antigamente tinha umas músicas que pulavam, não sei se você lembra disso, músicas de guerra, chamadas músicas de guerra. Aí você pulava, tinha que fazer assim, andar, correr como não sei o quê, todo mundo corria na igreja. Olha, eu não cantava essas músicas, porque não é o meu métier, né? Mas eu sou entusiasmado por dentro. Externamente, eu não sou. Mas por dentro, eu sou. E você? Você é uma pessoa entusiasmada? Você tem ânimo? E aí a pergunta seguinte é, pelo que você é entusiasmado? Isso é importante também. Pelo que você é entusiasmado? O que vem na sua vida e deixa você entusiasmado, animado? O que acontece com você, né, que te deixa animado? E aí, a pergunta seguinte é, você já perdeu o entusiasmo por alguma coisa? Política, não tem jeito. Eu ouvi um tio da minha esposa, agora ele veio de Brasília, não é político não, mas sempre conheceu gente lá, e aí ele falou, né, algumas coisas, e ele estava desanimado. E algumas pessoas desanimam, e não sabe, às vezes não sabe nem por quê. Desanimei de ir à igreja. Por quê? Não sei, desanimei. Desanimei de estudar. Mas por quê? Não sei. Às vezes a pessoa nem sabe aquilo que afetou ela para desanimá-la, mas muitas vezes, por muitos motivos, nós ficamos desanimados. E, de certa forma, é uma coisa normal, só que você tem que buscar ter ânimo. Você precisa ter ânimo para viver, para tudo, para criar filhos. Olha, criar filhos, os pais aí, mães e pais presentes, não é fácil. Eu sempre digo, para criar filho tem que ter muita vontade, tem que ser insistente, porque a criança, ali nos 3, 4 anos, meu Deus, mas que ânimo que elas têm para nos contrariar, né? Os meus já não têm mais essa idade, mas agora eu tenho uma neta e eu vou ver isso tudo de novo, né? Minha netinha está com 5 meses. 5 meses, ela vai passar por esse período, né? E aí, para ser pai, tem que ter ânimo, porque você tem que dizer não, e não, e não, aí vem o porquê, porquê, não. Algumas vezes você tem explicação, outras você nem tem argumento, só sabe que não é bom para a pessoa, para a criança, né? Mas, voltando, você é uma pessoa animada? O foco dessa mensagem é isso, né? O foco é, você precisa ser animado, entusiasmado. E a palavra diz que quando nós éramos crianças, preste atenção agora, quando nós éramos crianças, nós agíamos como crianças, mas não somos mais crianças. Então, se vem o desânimo, você tem que saber como agir, porque você não é mais criança. Então, você precisa entender o que me direciona. Por exemplo, os pais, o exemplo que eu dei aqui. O que faz com que você vença aquela batalha, né, de retórica com os seus filhos? O que faz? Porque você sabe que tem que fazer o melhor para ele. E aí você vence. Então, você não vai agir como ele, fazer birra, fazer não sei o que. Não pode. Eu muitas vezes falo para os pais, não fica discutindo. Pai não tem que discutir. Tem que dizer, é isso. É isso. Por quê? É isso. Não tem que discutir. Então, não haja como uma criança, e nem haja na sua vida como criança, porque você não pode. 1 Coríntios 13, 11, onde nós encontramos isso.
Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. E se você parar para pensar como cristão, você já foi um menino quando era recém-convertido. Hoje, você não deveria ser mais. E se você não é mais, você não desanima por qualquer coisa. Você não desanima pelas coisas que acontecem inopinadas, coisas que você não tem controle. Você não desanima porque você não é mais uma criança espiritual. Agora, no mínimo, você é um jovem espiritual, no mínimo, se não for adulto, né? Então, nós hoje temos que ser animados pelas coisas certas. Muitas vezes a gente é animado pelas coisas erradas, né? E aí, quando nós somos animados pelas coisas erradas, nós estamos sendo meninos em Cristo, meninos na fé. Então, eu quero que você pare para pensar o que está acontecendo com você hoje. Atenção, isso não é um culto de autoajuda. Fiquem tranquilos. É para você entender como é que a nossa fé tem que agir. Então, o que hoje está acontecendo com a gente? O que está me desanimando? O que está me animando? Se eu me animo, mas pelas coisas erradas, eu sou uma criança espiritual. As coisas certas têm que me animar. Então, nós precisamos amadurecer. Se as coisas erradas é que estão me animando, eu preciso amadurecer. Eu preciso amadurecer. Sabe, pelo que você é vibrante, animado, nós precisamos ser entusiasmados por Jesus. Esse foi o título que eu dei para a mensagem. Nós precisamos ser entusiasmados por Jesus. E isto basta, ou deveria bastar. E bastaria se nós fôssemos não crianças, mas adultos ou jovens espirituais. Então, se nós formos jovens e adultos espirituais, o entusiasmo por Jesus deveria bastar. Por quê? Porque ele fez o que fez, ponto. Pelo que ele é e pelo que ele fez, isso já deveria ser o nosso ânimo, deveria ser o nosso guia, né? a nossa estrada, o nosso caminho, porque ele já fez esse caminho e você precisa entender isso. E aí eu queria abrir em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 1 Tessalonicenses 5, nós vamos ler do 14 ao 23. Diz assim, versículo 14: exortamos vocês, irmãos, que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Senhor, que o Teu Espírito Santo fale aos corações que aqui estão, Senhor. Que haja uma mudança de comportamento, de mente, Senhor. Que haja uma mudança, Senhor, de entendimento, Pai. Que seja assim, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Gente, para fazer isso tudo aqui, se você não estiver animado, você não faz metade dessa lista.
se você não tem consciência de quem é você e o que você está fazendo nessa terra, você não faz metade dessa lista. É muito importante você entender e se animar, porque só entusiasmados vão fazer. Eu vou pegar assim umas palavras aqui, só para a gente, advirtam os ociosos, confortem os desanimados. Como é que você vai confortar os desanimados se você estiver desanimado? Não tem como auxiliar os fracos. Você vai dizer, não estou nem aí, se você estiver desanimado. Auxiliem os fracos. Sejam pacientes com todos. Paciência com os filhos, né? Tenham cuidado que ninguém retribua mal com mal. Sejam sempre bondosos uns para com os outros. Alegrem-se sempre. Orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias. Eu vou parar por aqui, depois você leia. Isso aqui é uma advertência de Paulo para todos nós em todo o tempo. Se a gente faz isso, a gente consegue sobreviver e a gente amadurece. E a gente deixa de ser criança e vira adulto. Mas a gente precisa fazer uma lista enorme. Como é que eu vou fazer isso se eu não estou desanimado? Não dá para fazer essas coisas se você não vibrar por quem é Jesus, pelo que Ele fez, pelo que Ele nos manda fazer. E aí, a pergunta é, você tem garra por alguma coisa? Você se dedica a alguma coisa? Tem gente que faz coleção, né? Eu já desisti, eu colecionei. Comecei com, pasmem, né? Tem um senhor que é meio calvo aqui, que fazia isso comigo, eu acho. A gente procurava, eu não lembro se era ele ou o irmão dele, não era o irmão dele. A gente morava em Copacabana, não é você não, era o seu irmão. A gente andava por Copacabana, e Copacabana, mais no passado do que hoje, tinha gente de tudo quanto é lugar. Eu morava lá, ele também, e a gente andava pelo calçadão pegando, não sei se vocês já viram essa maluquice, mas tem gente que coleciona caixa de cigarro, envelope, cigarro, e a gente ficava assim, caramba, esse aqui é árabe, né? E aí, sabe, na praia tinha de tudo, e a gente andava naquele calçadão, indo, voltando, buscando, colecionando. Gente, depois, outra fase minha, eu colecionei selos e moedas e tal, e aí isso me empolgava, isso era tipo assim um motivo para andar, para fazer algumas coisas. E eu pergunto a você, você tem algum hobby, alguma coisa que você se dedica, e eu digo infelizmente, porque isso não é, tem que ser um meio de vida, o trabalho, e não um fim de vida, né? Mas tem gente que adora trabalhar, e aí você tem diversas coisas, você tem alguma coisa que você se dedica a isso? Por quê? Eu estou perguntando isso porque existem coisas boas e coisas ruins, e todas as coisas têm que ser ponderadas. A Bíblia diz, em tudo seja moderado. Você não tem problema nenhum você ter coleção de alguma coisa, nenhum, desde que aquilo não vire o alvo da sua vida, né? Desde que aquilo não seja o seu entusiasmo. Nada pode substituir a Jesus Cristo, nem um filho, nem uma neta. Meu Deus, eu preciso que você me lembre disso, é brincadeira, tá? Me lembre disso sempre, quando minha neta, Giovana, vier para cá, puxa, você não sabe como eu esperava, uma neta especificamente, né? E Deus me deu, né? Mas sabe, entenda, a gente tem que entender que a dedicação não pode ser nem a pessoas, nem as coisas. Nós temos que entender que o que nós temos que ter como motivação é a salvação nossa. Primeiro, é Jesus Cristo e a obra que Ele fez. E depois, a nossa salvação e a dos outros que estão à nossa volta. Se você quer colecionar, sem ser soberbo, colecione pessoas que você trouxe para o Evangelho. É isso. Vai ser uma boa coleção se você fizer isso. E aí entenda, né, as coisas são boas e ruins, o problema é quando você não percebe, né, e fica desanimado, porque às vezes, mesmo por essas coisas, você fica desanimado. Eu gosto muito de política, aí você se desanima. Agora não quero saber de nada, não quero mais saber de política. Não é assim, sabe? E às vezes você desvia para essas coisas e não se anima com aquilo que você precisa. Então, por exemplo, tem gente que dá vida
por um time de futebol. Oh, meu Deus do céu. Isso é uma bobagem. Time de futebol, partido político. Eu anotei alguns aqui, né? Como anda a política no Brasil, né? Sabe, quem vai ser preso, quem não vai ser preso. Gente, isso não tem que nem te animar, nem te desanimar. Isso vai acontecer, deixa a vida correr. A sua vida com Jesus é o importante. E aí, sabe, se você se dedica a essas coisas, você deixa de falar para a sua família o importante. Olha, existe, não sei se você percebeu aqui no final do versículo, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Existe um tempo limite para as suas decisões, para as decisões das pessoas que cercam você. Existe um tempo, e esse tempo é a volta de Jesus. Então, isso tem que fazer com que você se anime a falar com a família, falar com os amigos, falar sobre Jesus. É muito importante. Amém? Tem alguém aí? Amém? Amém? Sabe, quando vêm os ventos contrários, e eles virão, porque sempre vêm, você consegue ficar firme no alvo que você tem, por exemplo, Jesus Cristo? Será que você consegue, quando alguma coisa acontece na sua vida, que, preste atenção, emocionalmente te abala, seja coisas, pessoas, doenças, será que você consegue ficar firme no seu alvo, que é Cristo? Ou Jesus Cristo não tem culpa nenhuma e o caminho para Ele fica lascado, perdeu um pedacinho? Será que você entende? O que nos desanima na nossa ida, no nosso cumprimento do que Jesus quer, no nosso caminho? Você não pode deixar. Uma das coisas que acontece, uma grande derrota, seria o nosso entusiasmo por qualquer coisa. A primeira coisa que acontece quando você tem um vento contrário é a perda do entusiasmo, é a perda da esperança de que algo, vai acontecer, que algo vai se realizar. Essa é a primeira, a perda do entusiasmo, perda da esperança. Você é abalado com isso. Quando vem alguma coisa contra, puxa, mas eu sigo a Jesus, por que isso aconteceu comigo? Não poderia ter acontecido. E aí você é abalado. Por que essa pessoa fez isso comigo? Eu não merecia. Por que a gente fica abalado? A primeira coisa que vem é essa. A segunda que eu anotei aqui é a perda da vontade, do desejo que algo se realize. Uma pessoa deprimida, por exemplo. O que é a pessoa deprimida? A pessoa que não tem mais desejo de fazer nada. Ela quer ficar estirada na cama. E aí, a pessoa nem sabe, às vezes, por quê. Às vezes é um motivo emocional, outras vezes é até físico, por falta de alguma coisa no organismo. Então, sabe, você precisa entender que Jesus Cristo é solução, mesmo que seja algo. Preste atenção. Eu não estou falando para você tirar o remédio, não. Mas mesmo que seja algo físico, Jesus sempre será a solução. Se você está passando por um baque, por qualquer coisa, medo da pandemia, medo de qualquer coisa, medo do futuro, medo de casar, medo de ter filho, você pode botar tudo nessa lista aí. Jesus, Ele traz a esperança e renova a nossa vontade. E é nele que a gente tem que buscar. Porque nele a gente sai de qualquer situação dessa, de desmotivação. Sabe? E como eu falei, essas coisas vêm sobre nós por diversos desapontamentos com pessoas, descoberta de falhas nas instituições, falhas em nós mesmos. Sabe uma coisa que eu sempre fui uma pessoa que sempre pensei muito sobre as motivações que eu estava tendo para fazer qualquer coisa.
E aí, quando chegava alguém e me surpreendia, você fez isso por causa disso, eu ficava chateado, porque era para eu ter percebido. Nem sempre eu fazia isso, nem sempre eu conseguia fazer isso, mas eu sempre tive, né, uma... como é que eu... Oh, meu Deus, fugiu a palavra. Eu sempre procurei, né, me avaliar, me autoavaliar. Fugiu a palavra que dá para isso, mas... Então, eu sempre busquei me analisar para que essas coisas não acontecessem, ou pelo menos, presta atenção, pelo menos eu soubesse por que eu estou fazendo alguma coisa errada, ou não deveria estar fazendo aquilo, mas, quando eu sou surpreendido, e aí você também pode ter esse problema, ser surpreendido. Imagina o Espírito Santo fala para você, você é avarento, você é egoísta, falta para você amor, falta para você perdão. E aí, ao invés de você pegar aquilo e orar, Senhor, eu quero ser diferente, às vezes você se desanima, quando não era para acontecer. E aí você tem que entender essas descobertas de falhas nas instituições, na sua própria vida, na vida dos outros, na vida dos pastores, na vida das igrejas, na vida das empresas, times de futebol, quando você descobre todo time de futebol, os que gostam de futebol aqui, né? Todo time de futebol, às vezes, tem até armação para alguém ganhar, outro perder, né? Partidos, você vai se decepcionando. Mas Jesus, Ele é diferente. Com Jesus, a história é outra. E tem que ser diferente com Jesus. Tudo pode estar desabando, desabando no sentido de você descobrir falha em tudo à sua volta, tudo. Com Jesus não vai acontecer isso. E aí, no meio da turbulência emocional, no meio da turbulência de credibilidade das coisas, das pessoas, das instituições, você vai estar seguro. As suas emoções estarão seguras se você estiver pondo as suas expectativas em Jesus. Sabe, não pode ser por minha causa, não pode ser por causa desta igreja, não pode ser. A tua motivação tem que ser o que a palavra diz, a tua motivação tem que ser o objetivo nosso, chegar à vida eterna. A tua motivação tem que ser levar essa palavra para aqueles que não conhecem. Então, eu não posso ser eu. Então, se um dia, aliás, saibam, eu raramente, é porque eu fui criado para ser objetivo, então raramente eu dou bom dia, e é uma falha minha, tá? Eu estou tentando corrigir, tem um monte de gente tentando me corrigir, né? Mas ainda não consegui. Eu não dou bom dia, não dou boa tarde, não dou boa noite, eu já parto direto, e as pessoas não estão acostumadas a isso, né? Eu sou objetivo, infelizmente, né? Eu fui criado assim, eu fui, né, formado sendo objetivo, então não é bom. Não é bom, eu sei que não é bom, porque as pessoas precisam, boa tarde, bom dia, boa noite, e eu não sou assim, eu tento melhorar, mas entenda, eu não posso desanimar você, porque eu não estou dando bom dia para você, eu não posso desanimar você, porque, sei lá, fiz alguma coisa, não falei com você depois do culto, eu fui embora, sei lá, eu não posso, você não tem que ficar em cima de mim, você não tem que ficar na igreja, você tem que ficar com Jesus. Se você ficar com Jesus, essas coisas não vão te abalar. Mas se você for sensível, o Satanás ele vai usar isso. Porque, olha, não tenho dúvida de que tem pessoas que botam isso num patamar muito alto, dar bom dia, muito importante. Eu vejo isso às vezes no supermercado, né? Às vezes eu vou falar com a pessoa e não sei o que, aí a pessoa chega, bom dia. Aí eu, bom dia. Por quê? Porque aquela pessoa já está com problema com aquilo, porque ela, sei lá, foi maltratada. Então, sabe, mas você não é criança espiritual, ou é? Você tem um objetivo na vida ou não tem? Será que você vai ficar abalado com essas coisas? Será que as coisas que as pessoas fazem podem abalar você? Não deveriam. Não poderiam. Você não deveria deixar que isso aconteça. Então, você vai na direção de Jesus para você não perder o entusiasmo. E
você não vai ter a possibilidade de perder o entusiasmo com Jesus, porque Ele fez tudo por você. Ele fez tudo por você. Às vezes eu falo para as pessoas, né? Eu cometo erros, né? Mas por que minha esposa está comigo até hoje? Se eu cometo erros. Eu cometo erros, Márcia? Cometo? Ah, sério? Por que ela está comigo até hoje? Porque ela sabe como é o meu coração. Ela sabe que eu quero acertar. Ela sabe que eu quero o melhor para ela. Por isso que ela está comigo. E por que você não vai ser abalado por Jesus? Porque Ele morreu por você. Será que você entende? Ele não precisava fazer isso. E Ele morreu por você. Sendo Deus, se fez homem para morrer por você. Morrer em seu lugar. Porque o salário do pecado é a morte. Alguém precisava morrer por você. Para que você vivesse, alguém, entenda, serviria você se você fosse puro e perfeito. Mas como você não é, como eu, então precisava um puro e perfeito morrer. E é por isso, então como é que eu vou deixar de ter entusiasmo por Jesus? Presta atenção no que eu vou dizer. Como é que eu vou deixar de ter esse entusiasmo por Jesus, se Ele, sendo tão grande, fez algo por mim, tão grandioso? Lucas 10, 27. Vamos ler Lucas 10, 27. Versículo 27 de Lucas 10, diz assim: Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Eu vou ler de novo, ó. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Você tem que ser entusiasmado por aquele que deixou essas palavras por nós, para você fazer o que é preciso fazer. Com Jesus é diferente. Você não vai ficar decepcionado. Você não irá nunca se decepcionar. Ah, mas não vai. Mesmo que nós percamos o interesse por Ele, presta atenção no que eu estou dizendo, Ele nunca perde interesse por nós. Quando Ele morreu, Ele não morreu só por nós que estamos aqui, Ele morreu por toda a humanidade. Ele não escolheu alguns para morrer, apesar de alguns acharem isso. Está escrito que Ele morreu pelo mundo. Então Ele morreu por todos. Então, mesmo que um assassino, pensa nas piores coisas, se ele se arrepender, Jesus vai alcançá-lo, vai buscá-lo. Então, Ele nunca perde o interesse por nenhum ser humano, seja ele quem for. Então, Ele não falha. E aí, nós falhamos, Jesus não falha nunca. Vale a pena você depositar as suas expectativas nele, o seu esforço nele, de todo o seu coração. E aí você vai ter aquilo que você precisa. Jesus não decepciona, então, como perder, né, o interesse por Jesus? As pessoas trocam o amor de Deus pelo amor pelas pessoas. É assim que você perde o interesse por Jesus. Troca o amor por Deus pelo amor para coisas, para objetivos, instituições. E quando você faz isso, você pode perder o interesse por Jesus. Isso retrata a falta de maturidade, né? O que fazer nesse caso? Muito simples. Se aproxima dele. Você vai ser renovado. Você vai perceber novamente quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, como Ele te ama. A única maneira de você corrigir, se você perdeu o interesse em Jesus, é você se aproximar. É a única maneira. Aí eu tirei, né, uma frase que seria de Napoleão,
né, seria de Napoleão, ele teria dito, né, que não se ganha uma guerra com meias medidas. Ou seja, você tem que ser intenso, né? Não se chega aos céus, não se é cristãos com meias medidas também. As pessoas deixarão de chegar aos céus se forem... O que está escrito em Apocalipse? O que está escrito em Apocalipse? Seria melhor que você não fosse morno, ou seja, seria melhor se você fosse frio. O morno é meio à medida. O melhor é que você fosse frio do que morno. Por que ele fala isso, hein? Por quê? Porque o morno acha que está tudo bem. Eu estou morninho, estou bem. É por isso que ele fala que o frio é melhor. Porque o frio vai acabar reconhecendo que está frio. O morno vai achar que está bem. Ah, nessa vida que eu levo, estou tudo bem, eu não estou fazendo nada de errado. Eu não peco. Primeiro, quando alguém fala não peco, eu tenho que me segurar, né? Todos nós pecamos. Mas o morno não é entusiasmado por Jesus. E você precisa, como disse Napoleão, né? Você não pode ter meias medidas, você tem que ser entusiasmado. E aí eu queria, para terminar, ler 1 Pedro, capítulo 2. Pessoal do louvor, pode subir, por favor. 1 Pedro, capítulo 2. Nós vamos ler de 1 a 5, depois o versículo 9, tá? Depois vamos pular para o 9. Então, 1 Pedro 2, versículo 1 diz assim: portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom, à medida que se aproxima dele a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócios santos, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Agora pula para o 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Seja quente, não seja morno. Cada um tem uma autoavaliação, né? Cada um, você pode pegar alguém que está frio e se achar quente. Você pode achar alguém quente e por alguma característica sua se achar frio. A questão não é essa. Como dizem, né? A questão não é atingir o alvo. Muitas vezes é o caminhar que importa, e não o alvo. Às vezes a pessoa luta por algo, lutou por um carro, meu primeiro carro, aí chega no primeiro carro, o que acontece? Desanima, porque o interessante era o caminho até conseguir aquilo. Isso acontece na nossa vida. Então, que você entenda. Olha para mim aqui agora, ó. Olha para mim aqui, ó. Deixa eu ver se está todo mundo olhando para mim. Nem todos. Ó, o que importa é você fazer um pouco mais esta manhã. Amém? Não se culpe. Não tenha autocomiseração. Eu sou um coitado, eu não presto. Não é isso. A questão é, reage, melhora, faz diferente. Ganha o estímulo através do Espírito Santo. É isso que você vai buscar agora com esse louvor que a gente vai cantar. Que você
busque a presença, porque é a presença de Jesus na sua vida que vai fazer a diferença. E saiba, Ele nunca vai te decepcionar. O pastor Vanderlei, vou decepcionar você. Principalmente se você gosta do bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou te decepcionar. Mas Jesus não. Amém? Vamos ficar de pé?